Bom, vamos lá então. Começando a gravar a segunda aula, né? E aí, a aula 38 e 39, as aulas 38 e 39, elas falam de elementos, os elementos climáticos. Eu vou fazer um apanhado geral da 38 e 39, né? Até para facilitar o estudo de vocês. A primeira coisa que nós temos que saber é a definição de clima. Então, eu coloquei para vocês na aula anterior que o clima é o conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região. Tá? Então, ele trata-se, né, de uma dinâmica que dura um período superior a 30 anos, diferente de tempo. Não confundam clima com tempo. O clima é o conjunto de variações que ele é estudado num período de 30 anos. Tá? E tempo, já o tempo é o momento, é o agora, são as oscilações momentâneas dentro da atmosfera. Por exemplo, quando dizemos que uma região possui duas estações bem definidas ao longo do ano, nós estamos falando do clima. Mas ao falarmos que hoje choveu, está chovendo e amanhã vai fazer sol, é mentira. Amanhã não vai fazer sol. Só segunda-feira que faz sol, né? Nós estamos nos referindo ao tempo. Tá? Então, nesse sentido, o clima ele pode ser compreendido a partir dos seus fatores e elementos, que está lá na apostila de vocês. Os fatores e elementos, né? Então, nós temos que, aparentemente, esses fatores e elementos, aparentemente, são semelhantes, mas se referem a questões totalmente diferentes. Tá legal? Então, os elementos climáticos são as grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas. Quando eu digo isso, eu me refiro aos elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que, obviamente, irão se configurar como o atributo básico, né, para se definir o clima de uma determinada região. Os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade. Os fatores, eu falei os elementos, os fatores climáticos são os que determinam ou interferem nos elementos climáticos que eu citei agora. Então, os elementos e os climas deles resultantes, tá? Tudo isso é em virtude dos elementos climáticos. Então, os fatores, eles ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca, por exemplo. Os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até mesmo o relevo. Então, elementos climáticos é o que nós chamamos de grandezas atmosféricas e elas podem ser medidas agora, né? Então, os elementos, eles fazem com que haja variação no tempo e no espaço, o que irá configurar como atributo básico para definir o quê? O clima de uma região. Os elementos, ele vai servir para definir o clima da região. Já os fatores, eles irão ajudar a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra fria e seca, que é o exemplo que eu dei para vocês. Então, vamos falar um pouquinho dos elementos climáticos. Eu vou começar falando de radiação. A radiação climática, em linhas gerais, ela pode ser definida como calor recebido pela atmosfera, a absorção da atmosfera desse calor. Então, a maior parte que vem do Sol, né, mas que também recebe a influência de seres vivos e outros elementos naturais e artificiais, irão refletir no calor que já existe. Então, a radiação solar, ela manifesta-se, né, digamos assim, em diferentes tons de intensidade aqui na Terra, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou climáticas da Terra. Tá? Isso é a radiação. Eu vou falar um pouquinho da temperatura. A temperatura, né, é a quantidade de calor dentro da atmosfera. E ela pode ser medida em graus Celsius e em outras unidades de medida, como Fahrenheit e Kelvin, tá? Que é o Fzinho e o Kzinho. Depois nós temos aí a pressão atmosférica, que aí eu vou me referir ao peso ou força exercidos, né,
pelo ar dentro da superfície da Terra. Pois ao contrário de que muitas pessoas pensam, o ar ele possui massa, né? Quando eu digo que ele possui massa, consequentemente ele possui peso. Então a pressão atmosférica, ela costuma ser medida em milibares, tá? É o peso, né? Ou a força que, que o ar ele faz sobre a Terra. Umidade. Umidade é a quantidade de água em sua forma gasosa presente dentro da atmosfera. Ó, não esqueça, umidade é a água em sua forma gasosa aqui dentro do planeta. Assim, a umidade absoluta, nós temos dois tipos, a umidade absoluta e a umidade relativa. A umidade absoluta seria a quantidade de água na atmosfera. E a relativa seria a do ar, a quantidade de água na atmosfera em relação ao necessário para que haja aí a pluviosidade. Pluviosidade é a chuva, tá? Quanto ao. Esses são o que eu chamo de elementos climáticos. Agora eu vou explanar sobre os fatores climáticos. Fatores climáticos, né, eu vou começar pela latitude. A latitude é intrinsecamente ligada às diferenças da radiação solar sobre a Terra. Então, assim, quanto mais próximo à linha do Equador, né, mais a temperatura tende o quê? A aumentar. Por quê? Porque a linha do Equador, né, a gente sabe que tudo que está próximo lá ele sofre um aumento de temperatura. Por outro lado, à medida que nos direcionamos, saímos da linha do Equador e nos direcionamos a rumo ao que nós chamamos de zonas polares, né, altas latitudes, a temperatura tende a diminuir. Já no que diz respeito à altitude, em regiões mais altas, a pressão atmosférica costuma ser menor. Por quê? Porque não tem tanta circulação de ar. Além do fato de a irradiação também ser mais, como que eu posso colocar, diminuta, né? Assim, a temperatura ela costuma ser inferior, o que faz concluir que quanto maior a altitude, menor as temperaturas. E quanto mais próximo aqui ao nível do mar, maiores serão as temperaturas. Aí dá para ter como parâmetro a nossa região. Quando eu falo de maritimidade e continentalidade, né, eu falei para vocês que são, tanto maritimidade como continentalidade, são termos que vão designar, respectivamente, a proximidade de um local do mar ou a sua posição em uma região mais continental. O que interfere diretamente sobre o clima, né? Isso ocorre porque o solo, né, o chão, ele costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta aí uma maior amplitude térmica. Então, quanto mais próximo ao mar, mais úmido. Quanto mais distante do mar, menos úmido. Então, ele vai influenciar diretamente aí na maior e menor temperatura ao longo dos anos, né, ao longo do ano, em regiões continentais. E o inverso, né, ocorre em regiões consideradas litorâneas. Massas de ar. Massas de ar. Massas de ar ela ocorre em função das diferenças da pressão atmosférica. Então nós temos aí a movimentação do ar, né, sobre o planeta, e quando esse movimento ocorre em bloco de ar, com a mesma temperatura e umidade, formam aí o que nós chamamos de massas de ar. E essas massas de ar elas transferem as suas características, né, do local de formação, né, para o clima dos locais por onde elas passam. Então, as massas de ar se formam num lugar quente, quando ela passa, né, quando ela vai se movimentando, ela vai levar a sua característica para o local que ela está passando. Né? Então, por isso que a gente ouve muito falar nas previsões do tempo, está chegando uma massa de ar, o clima mudou em virtude da massa de ar quente, em virtude da massa de ar fria. Então, assim, massa de ar frio e úmida, por exemplo. Então, elas são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. O encontro delas, né, o encontro de duas massas de ar,
forma o que nós chamamos de frente. Tá? Então a frente pode ser fria ou a frente pode ser quente. Outro fator, né, climático seria a vegetação. Professor, de que maneira a vegetação ela interfere no clima? Então, assim, ela interfere no clima de acordo com várias maneiras. Né? As principais delas são a contenção ou a absorção dos raios solares, minimizando aí os efeitos dos raios solares. E também a elevação da umidade, né, por meio da evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É aquele processo, né, que ajuda a diminuir as temperaturas e favorece aí os índices de chuva. Depois nós temos o relevo, que também vai influenciar no clima, quanto as regiões mais altas, elas impedem a circulação das massas de ar. Né? Então o relevo é importante por quê? Porque quanto mais alto, né, menos a possibilidade desse ar se movimentar. Então isso faz com que algumas regiões se tornem mais secas ou até mesmo desérticas. E por último, não menos importante, as correntes marítimas. O que são as correntes marítimas? Elas apresentam condições específicas de temperatura e aí elas vão influenciar diretamente no clima, tá legal? Então assim, em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade e vai dispersar para outras regiões essa umidade. Quando as correntes são mais frias, a umidade local ela diminui e a pressão atmosférica e a umidade elas passam a ser menores, tá? O que faz com que essa região acabe sugando as massas de ar e as massas de ar de outras regiões, tá? E é obviamente que vai sofrer aí alterações em seus climas. Então, só para concluir, além de todos esses fatores, que são os de ordem natural, nós também poderíamos citar aí a ação do homem, né? Que acaba se tornando aí um dos grandes e intensos transformadores do tipo de clima. Como, professor? Porque ele pode ser responsável tanto pelos fenômenos climáticos mais localizados, como nós vimos lá, ilhas de calor, inversão térmica e outros, né? Quanto por processos mais amplos e diversificados, como o desmatamento e uma série de coisas que nós vemos aí. Tá legal? Então, assim, eu espero que deem uma lida, né, na apostila, espero que aproveitem aí para ver esse vídeo, né, de uma maneira mais intensa para que a gente possa se sobressair aí na pergunta, tá legal? E se tiver dúvida, chama lá no WhatsApp, no nosso grupo, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Queridos, espero ter, né, ajudado. Infelizmente a gente queria interagir com vocês hoje, né? Mas assim, podem colocar aí as dúvidas de vocês lá no grupo, se porventura tiverem, que eu vou ter o maior prazer e a maior satisfação de poder exercê-las. Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, tchau.